Gente, olha, existem celebridades que publicamente anunciaram ter transtorno bipolar. Você quer saber quando é que uma pessoa tem transtorno bipolar? Vai assistir esses realities da vida, né? Eita, gente, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. Será que isso acontece? É normal acontecer na vida das pessoas? Quando é que você pode diagnosticar que alguém é bipolar? Tem que ter cuidado. Às vezes você olha pra pessoa, ei, mas tu é bipolar, hein? Será? Será que não é tu que é bipolar, não? Será que não sou eu que sou bipolar, não? É que eu falei no início do programa, hein? Tem hora que a gente tem mania de pontuar a vida do outro, mas às vezes a coisa está acontecendo com a gente e a gente está com essa mania, né? Fulano é bipolar. Às vezes é você que está mudando no dia a dia e não está percebendo, né? Então vamos conhecer estas celebridades que anunciaram ter transtorno bipolar. Desde 2014, o dia 30 de março foi intitulado como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. De acordo com a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a data foi estipulada para chamar a consciência mundial para transtornos bipolares e eliminar o estigma social ao redor da doença. Além disso, o dia também ganha destaque por ser o aniversário de Vincent van Gogh, o pintor holandês que foi diagnosticado como bipolar após a morte. A cantora Mariah Carey se abriu pela primeira vez sobre o transtorno bipolar em 2001, durante a entrevista com a revista People. A cantora Demi Lovato foi diagnosticada com transtorno bipolar em 2011. Por causa do distúrbio, chegou a se automutilar. Nesse mesmo período, ela teve distúrbios alimentares. Já Selena Gomez sofreu com ansiedade e depressão por quase uma década. Ela percebeu a origem dos seus problemas quando foi internada em uma clínica após crise emocional em 2018. Em 2020, a cantora disse que foi diagnosticada com transtorno bipolar. A cantora brasileira Rita Lee comentou seu diagnóstico de transtorno bipolar em entrevista para a TV em 2012. Desde então, ela diz que vive tranquila em relação ao problema de saúde mental. Já Lily Allen, a cantora britânica, descobriu sofrer de bipolaridade em fevereiro de 2017. Em entrevista a um documentário em 2008, o ex-astro de ação Mel Gibson confessou que sofria de transtorno bipolar, o que explicaria seu comportamento errático, que o colocou no topo das manchetes durante uma década. O cantor Chris Brown foi diagnosticado com distúrbio bipolar e estresse pós-traumático pela clínica de reabilitação na qual recebia tratamento desde novembro de 2013. E o ator Maurício Matar resolveu buscar ajuda médica depois de sofrer anos com as frequentes oscilações de humor. Ele descobriu o transtorno em 2012. Sabe o que me chama a atenção nessas histórias? Que são pessoas vividas, são pessoas que têm história de vida de muito tempo, né? A gente observa que são pessoas que passaram uma vida inteira, talvez bem, com um comportamento diferenciado, e aí, de repente, elas mostram essa bipolaridade e acabam assumindo que tem. Então, como hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a médica psiquiatra Daniela Mourão, que veio hoje bater um papo com a gente, explicar mais ou menos sobre essa doença, que na verdade é uma doença ou não? É um comportamento, uma atitude? Quem vai poder falar sobre esse assunto com a gente agora vai ser justamente a doutora. Tudo bem, minha querida? Tudo bom, Vanusa? Bom Muito dia. bom estar recebendo você nessa manhã. Obrigada. E nesse dia de hoje, a gente imagina que tem muita gente que possa estar sofrendo, né, com esta situação, que nós vamos saber já se é doença ou não, e que de uma certa forma não tem coragem de admitir que tenha uma bipolaridade e que de uma certa forma isso pode até atrapalhar na questão do próprio tratamento, né? Vamos saber, é uma doença, não é? O que na verdade é esse transtorno bipolar? Então, assim, o transtorno afetivo bipolar é uma doença, Sim. né? E ela se trata de uma doença do transtorno do humor. E ela tem duas características, dois polos muito característicos, que é o polo da depressão e o polo da euforia. E quando você pergunta assim, é muito difícil, porque às vezes a pessoa não se percebe doente. Sim. Certo? E aí, assim, para deixar um pouco mais claro, é um diagnóstico difícil,
A gente vê hoje, há pouco você estava falando sobre redes sociais, as pessoas gostam muito de usar esse termo, né? Ah, a pessoa é bipolar porque ela muda de humor, e não é bem assim. São duas fases muito características. Tem a fase da depressão, que aí os sintomas seria uma baixa de energia, a pessoa não tem energia para falar, ela não tem energia para pensar, ela não tem energia para se movimentar. É como se ela visse a vida toda em preto e branco. Esse seria a fase depressiva. E já a fase da mania, que é a mais conhecida, que as pessoas diagnosticam mais, é porque é um aumento de energia. Então a pessoa está eufórica, ela está super animada, ela tem uma autoestima exagerada, ela tem excessos, ela tem compulsões de compras, de jogos, ela tem uma alteração do libido muito alta, ela não dorme, ela precisa de poucas horas para poder repor o sono e faz muitas coisas ao mesmo tempo. Nossa. Faz muitas atividades, porque assim, ela está com tanta energia que ela é capaz de fazer várias coisas, porque ela não precisa daquele sono reparador que normalmente nós precisamos. Geralmente, na mania, a pessoa fala muito. Ela fala muito, fala. Ela tem uma aceleração do pensamento. Ela começa contigo, aí depois ela entra em outro assunto, ela entra em outro assunto, ela entra em outro assunto. Então, assim, são fases muito características. É muito mais fácil diagnosticar quando a pessoa está na fase da mania, né? Ela está muito exalterada, ela está muito exacerbada. E muitas vezes as pessoas confundem essa fase com um comportamento pessoal da pessoa, mas não é bem assim. Existe um limite, existe uma janela. Esse comportamento da mania, ela não consegue ter uma funcionalidade. Ela já não consegue mais trabalhar porque ela está tão rápida. Ela é uma inquietação, é um excesso. Aí a gente chama de mania. Mas se for leve, porque o transtorno bipolar ele varia de intensidade, frequência e duração. Doutora, o transtorno bipolar, ele é trabalhado também através de toques ou não? De toques? Como assim? Por exemplo, a pessoa tem um comportamento, quando você fala do exagero, quando você fala do comportamento dela diante das situações, ela pode, de repente, ficar exagerada em alguma coisa e repetir aquilo várias vezes? Sim, ela tem um comportamento desproporcional ao gatilho. Certo? Se a gente, por exemplo, você não conseguiria fazer uma entrevista com uma pessoa que esteja numa fase de mania, porque você não ia conseguir fazer, primeiro, com que ela parasse de falar, e ela não iria conseguir responder as suas perguntas. É como se ela não se concentrasse. Ela não se concentra. Ela tem vários pensamentos, a gente chama de arborização do pensamento. Então, você me faz uma pergunta, eu te respondo, aí eu penso outra coisa, eu estou falando outra coisa, depois estou falando outra coisa, aí você volta, eu estou falando. Ela não consegue direcionar, é desproporcional. Compras excessivas, por exemplo, compra 15 sapatos, vai no shopping, compra 15 blusas. Eu tenho um paciente para sair daqui, ele comprou um avião, numa fase de mania, olha isso. São coisas desproporcionais. Já existe aquela vontade, mas é desproporcional à medida. Eu já tenho muitas coisas, mas eu vou lá e compro, então tem compulsão por bebida. Uma necessidade muito grande de estar o tempo todo buscando algo para preencher. Para preencher. É praticamente dentro dessa pessoa, como uma psiquiatra. A pessoa se sente o tempo todo vazia, como se tivesse o tempo todo que está se preenchendo, se encontrando, ou não tem nada a ver? Porque a senhora fala de depressão, né? Ultimamente as pessoas têm falado, nossa, por causa dessa pandemia tem muita gente estressada, tem muita gente nervosa, tem muita gente mudando os comportamentos, as atitudes, e aí a gente entra nessa questão que a doutora falou, que as pessoas têm que ter muito cuidado. Às vezes são comportamentos de situações e não a própria bipolaridade, né? Porque às vezes o bipolar, ele já vem com essa doença dentro de si, aí a doutora falou que pode ter o gatilho. Isso. Acontecer uma situação e a pessoa se revelar. Isso, aí deixa eu te explicar. Não tem nada a ver com vazio, certo? A bipolaridade é um transtorno do humor. O humor é quando você está bem ou você está mal, quando você está com muita energia ou quando você está com pouca energia. Sim. O bipolar, ele tem que ter esses dois polos, ele tem que ter essas duas fases. Essas duas fases, depressiva e mania, elas não acontecem necessariamente ao mesmo tempo. A pessoa pode, por exemplo, ficar só numa mania, ter uma crise de mania durante semanas ou meses. Aí, um ano após, ela tem outro episódio de mania. Aí depois, no ano seguinte, ela tem outro. E no momento é que ela tem a depressão. Isso é caracterizado como bipolar. A gente tem que ver numa linha do tempo. Ela tem que ter, necessariamente, são fases. Ela pode estar numa crise de mania e ela pode estar numa crise depressiva.
Mas tem que ter os dois polos para que se caracterize um transtorno bipolar. Não é só aquela pessoa que está eufórica, que está em mania, que compra, que quer dizer que é bipolar. Não. Ela tem que ter, em algum momento da vida dela, um histórico de uma fase depressiva para ser diagnóstico de transtorno bipolar. Doutora, entendeu? Entendi. Agora, assim, às vezes, assim, é muito difícil fazer um diagnóstico, porque tem pessoas que se comportam mais de uma maneira, numa fase de mania, e tem pessoas que se comportam mais numa fase depressiva. E aí essa depressão, ela pode ser confundida com a depressão maior, que é o que a gente conhece, né? Que, como você falou, em suicídio é uma das principais causas de suicídio. E aí você acompanha esse paciente e percebe que, em algum momento, ele vai para o outro polo, que é da mania. Então, esse paciente aqui tem transtorno bipolar. Não é só aquela paciente que é irritada, sim, ela teria que ter dentro do quadro dela um momento depressivo, um polo depressivo. Por isso que as redes sociais, às vezes, não entendem, né? E falam, é bipolar porque ela fica só na mudança de humor. Aí, não é assim. E pode também acontecer ao mesmo tempo. Inclusive, no mesmo dia. Nossa, doutora, a gente tem que observar a questão... Desde a infância, é interessante ser analisado, por exemplo, o pai e a mãe, que tem um filho, uma filha em casa, é bom observar esses detalhes, porque no caso é uma condição hereditária? Então, isso aí foi uma excelente pergunta. Na realidade, geralmente o transtorno só se apresenta a partir dos 20 aos 40 anos. Até aí, claro que tem as exceções, pode aparecer em criança e pode aparecer em idoso, mas essa é a epidemiologia mais frequente, dos 20 aos 40. E até aí a pessoa não tem nenhum tipo de característica. E tem, assim, alguma uma causa? Pronto. Tem, assim, será que são as responsabilidades, de uma certa forma? Não. Também não. O que se tem hoje de estudo são causas genéticas. A pessoa tem a predisposição, geralmente na família tem alguém, né, não necessariamente um parentesco de primeiro grau. E aí, na vida, nós temos problemas, nós não temos como controlar. Por exemplo, de dar estressores, geralmente o puerpério, né, pós-parto é muito comum. Tem alguns medicamentos, inibidores de apetite, anfetaminas, também levam a isso. Problemas muito graves, como morte, por exemplo, essa pandemia, né? São assim, fatores muito estressores, que a gente chama de gatilho, que são os gatilhos, que agem sobre aquela pessoa que tem a predisposição genética, então daí ela começa a apresentar esses comportamentos. Via de regra, isso acontece por volta dos 20 anos. Não tem como prever, assim, tem alguns comportamentos que poderiam sinalizar, muita irritação, muita irritabilidade, mas assim, não é certo que essa pessoa irá desenvolver um transtorno, a menos que ela tenha uma predisposição genética para isso. É interessante, porque a doutora fala de uma certa forma que esse lado precoce, tem como você observar... Aí fica a história, como a partir dos 20 aos 40, a gente viu os artistas, né? As celebridades que de uma certa forma vieram reconhecer que tem uma bipolaridade, provavelmente tenham procurado profissionais para ajuda, né? Para talvez identificar qual seria a causa, talvez até na fase adulta já, né? Sim, na fase adulta, porque assim, infelizmente, esse é um transtorno que não tem cura, tem controle. Sim. O controle é feito através de medicamentos, mas os medicamentos, às vezes as pessoas, né, têm assim, uma certa resistência, principalmente com medicamentos psiquiátricos, né, porque há vários mitos sobre isso, né? Bom, de dependência, isso que é uma dependência, né? E que cedam muito, e que é remédio de louco, né? Mais ou menos isso. Porque eles fazem tão bem que a pessoa acaba levando um remédio, quer levar um remédio desse para a vida, né? Na verdade, ele vem como tratamento, tem um tempo e que muitas vezes o próprio paciente acha que tem que continuar para o resto da vida. E às vezes ele cria esse hábito, né? Não sei como ele consegue, muitas vezes, porque a gente sabe que muitos dos medicamentos, a maioria é tarja preta, tem que comprar com 2 receitas, mas eles encontram uma facilidade muito grande de talvez o medicamento já não é mais para dar continuidade. O médico parou naquele momento ou talvez mudou o medicamento e as pessoas ainda continuam querendo ter aquele remédio para a vida, né, doutora? Isso, então assim, isso acontece muito porque esses medicamentos, principalmente os novos medicamentos, eles ao equilibrarem os neurotransmissores, então eles dão uma sensação de controle, certo?
E aí a pessoa quer ficar com essa sensação de estabilidade, de alegria, de controle, porque os problemas externos a gente não controla, né? Então, como ela não controla muitas vezes o problema, ela convive com o problema diariamente, né? Então, vou dar um exemplo aqui de mulheres que vivem com maridos, né, em situações, por exemplo, agressores, mas ela não quer separar, né? Então, daí ela quer se manter bem. Então, essa pessoa quer esse remédio como uma válvula de escape. Então, geralmente, as pessoas que passam a ter muita dependência são pessoas que não conseguem se livrar do motivo, mas querem e precisam ficar bem. Então, elas ficam usando o remédio, porque se tirarem o medicamento, não vão dar conta, entendeu? Então, tem muito isso, que não é o caso do transtorno bipolar. O transtorno bipolar precisa necessariamente de medicamento, porque se a pessoa não... toda, doutora? Em muitos casos, na maioria dos casos, porque o que acontece? A pessoa fica nessa instabilidade emocional. E essa instabilidade emocional, de fato, causa um prejuízo funcional, social para essa pessoa muito grande, porque é muito desproporcionais. Então, em casos de moderados a graves, tem que ter, inclusive, internação, porque fica de uma maneira incontrolável, né? A agressividade, a irritabilidade, as compras, os excessos que essa pessoa comete, a forma como ela lida com os outros. Então, assim, é prejudicial para ela e para quem convive com ela. Então, a única forma de realmente fazer esse controle é usar um medicamento, que é o estabilizador do humor. Então, a pessoa precisa necessariamente usá-lo. Doutora, no caso, os exames são feitos de forma clínica mesmo? Então, o diagnóstico é clínico, não tem um exame que se faça para comprovar, assim, tipo, as pessoas pensam uma tomografia, uma ressonância, não. O diagnóstico é a história clínica que o paciente traz, né, e que a família traz também, porque, assim, é muito característico essas fases, como eu te expliquei, né, os sintomas que vêm junto com a doença, né, que está tudo diagnosticado, classificado. Então, assim, o diagnóstico é clínico, não tem um exame, que essa é uma dúvida muito comum. Sim. Qual seria o exame para fazer esse diagnóstico? Não, é clínico. É um diagnóstico. Doutora, como é que a família diagnosticou o problema? Como é que a família pode ajudar? É interessante também essa família observar o histórico dos familiares anteriores, né? Descobriu que tem esse problema, está se sentindo dessa forma, procurou um psiquiatra. Como é que a família que diagnosticou, que estava ali para dar esse apoio, pode ajudar no tratamento? Então, assim, é isso que você falou, né? Perceber um comportamento diferente, excessivo, para mais ou para menos, né? E que saiu dessa janela da normalidade, digamos assim, da normalidade no sentido de causar um prejuízo funcional para essa pessoa, né? Ela não conseguir mais realizar as atividades que ela fazia anteriormente. Então, ela procura um profissional, que seria um psicólogo ou um psiquiatra, né? E é necessariamente o tratamento medicamentoso e psicoterápico e com mudança de estilo de vida. Eu diria assim para os familiares com transtorno bipolar, a primeira coisa é entender o que é o transtorno bipolar, quais são os malefícios que esse transtorno causa, aceitar, né, essa dificuldade, né, e acolher esse paciente, né, porque a maior dificuldade que nós temos assim enquanto profissionais com o paciente de transtorno bipolar é que ele fica assintomático. O que é que acontece? Então, ele toma o medicamento e fica bem. No momento que ele fica bem, ele suspende o remédio. E aí volta uma crise, geralmente essa crise ela é mais grave que a anterior. Aí toma o remédio, fica bem e para o remédio. Então, assim, ele não aceita o transtorno. Porque realmente são pessoas que têm um QI, inclusive, acima da média, como você viu aqui. São as pessoas que produzem, porque são pessoas que não precisam dormir. E pessoas que estão ali envolvidas em muitas atividades. Então, são as pessoas realmente, são poetas, são cantores, tem médicos, tem advogados, são pessoas que têm muita energia e que constroem muito. E se isso for leve, são as pessoas, você convive com várias pessoas com transtorno, por exemplo, do tipo 2, que é uma hipomania, que seria aquilo tudo que eu te expliquei em mania, só que numa intensidade mais leve, numa intensidade que ela não causa prejuízo funcional. Você percebe que a pessoa, assim, é acelerada, mas ela faz. Ela constrói muito. No caso, você falou tipo 2. São quantos tipos? São 4 tipos. 4 tipos? 4 tipos. Tem o tipo 1, que é esse que eu te falei, que é a mania, que é o mais grave, né? E a depressão. Tem o 2,
que é esse que é o que a gente mais convive, né, que são esses artistas, porque eles não têm um prejuízo funcional. Tem eventualmente algum ponto da vida. Sim. Mas via de regra, eles tocam Geralmente, a vida e tocam muito bem. Quem convive é que percebe melhor. Quem convive é que quem convive na casa é que percebe melhor. Não, percebe melhor, percebe claramente que ali tem alguma questão, mas aquilo ali não invalida a pessoa de tocar a vida dela, né? Aí tem o 3, que seria o que acontece ao mesmo tempo, que não é o mais comum. E o outro que pode acontecer todos esses juntos, que é o misto. Aí, no caso, acontecendo todos juntos, realmente o tratamento se faz necessário com medicamentos. Com medicamentos. Não tem como estabilizar. Medicamento, terapia para entender que é um transtorno porque é muito complicado. Quando você tem, por exemplo, esquizofrenia, deixa eu ver se eu me faço entender melhor. Sim. O paciente ele tem um déficit cognitivo. Então, ele vai perder na cognição. Então, ele não consegue realmente por uma questão do pensamento. Ele não consegue manter aquela, não consegue mais estudar, ele não consegue mais trabalhar. Ele vai ficando com o pensamento lento. Ele tem um déficit cognitivo. O transtorno bipolar, não. Ele não tem nenhum déficit cognitivo, só na crise. Que é muito pontual. Aí o remédio vai e resolve e a pessoa volta para a vida dela. Entende? Ela não tem um prejuízo de cognição. Ela é muito riscos também, riscos, né? E ela é uma pessoa muito inteligente. Extremamente inteligente, extremamente ativa, extremamente falante. Que às vezes faz com que a pessoa, naquele momento, leve até um susto. Nossa, mas não era assim. Nunca vi esse posicionamento. De repente, surtou. Exatamente. Aí tomou o remédio, voltou ao normal. Só que aí, para o remédio, aí outra crise. Só que essas crises consequentes, elas vão ficando cada vez mais intensas, né? Isso no grave. No moderado ali, ele ainda consegue um bom tempo. O leve, principalmente, que são esses atores, cantores e profissionais tantos que a gente conhece por aí, que levam uma vida aí bem legal. Muito. Hoje, doutora, nesse Dia Mundial, né, da Bipolaridade, do bipolar, vocês vão fazer algo? Como chamar a atenção das pessoas para ficarem mais bem informadas, né? E, de uma certa forma, faltou alguma dica que a gente pudesse passar para quem está em casa? Olha só, assim, eu geralmente eu tenho uma rede social, né, assim, e aí eu costumo sempre estar abordando temas, geralmente no dia, né. Eu trabalho no CAPS aqui também, e a gente faz também esse, digamos assim, esse esclarecimento, né, porque eu acho que o mais importante no transtorno mental é desmistificar, porque assim como você tem uma doença gástrica, cardíaca, você pode ter uma doença mental. Sim. Né, que em tempos passados era muito mais grave, porque não existiam medicamentos para controle. Então era uma coisa que assumiu proporções muito gigantescas. A forma como essas pessoas eram tratadas, né, como não tinha medicamento, elas eram isoladas. E aí os medicamentos aí não tinham, foram testados. Então, assim, foram muitos erros para a gente chegar nos acertos. Só que ainda não se percebe, por muitos, o que aconteceu. O que a psiquiatria cresceu, quais são os remédios hoje, eles não são mais sedativos como eram antes. As pessoas podem ter qualidade de vida, elas podem ter a sua autonomia e podem ser inseridas perfeitamente no mercado, desde que entendam o processo de adoecimento, né, que reconheçam que é uma doença e que precisa de tratamento. Doutora, então, você falou essa dica. Sim, e a senhora falou algo tão interessante, porque geralmente as pessoas, quando elas falam em remédios, né, para a mente, elas sempre querem dizer para quem está do outro lado, não, agora a pessoa vai ficar lenta, agora a pessoa não vai ter aquele ânimo, aquela disposição. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro, porque o que acontece? Quando a pessoa está com comprometimento, uma doença, né, mental, por exemplo, a depressão, ela tem uma queda de neurotransmissores. Aí se ela tem uma queda, ela não vai conseguir produzir como ela deveria. E o que é que o medicamento faz? Dá a ela, através de medicamento, uma estabilização desses neurotransmissores, entendeu? Então ela vai ficar bem. Vai ficar bem. Ela não vai ficar sedada. Ela vai ficar ser quem ela realmente é. Quem realmente ela é. Pronto. Aí depois de um tempo, ela passa a produzir sozinha. Que bom, doutora. É bom a gente dar essas explicações, esclarecer, para que as pessoas tirem um pouco, né, desse tabu, desse medo, dessa preocupação. Procure um especialista. Olha, veja que a doutora, maravilhosa, super jovem, cheia de informações, com as redes sociais dela,
pronta para ajudar você, para esclarecer suas dúvidas. Vai lá no direct. Como é bom hoje a gente ter na rede social esse lado positivo, conhecer novos profissionais, saber que o mercado tem muita gente boa querendo mostrar algo novo, e é por isso que a gente lhe buscou. Então a gente fica extremamente feliz de poder trazer esses esclarecimentos, principalmente hoje. Doutora, a gente vai colocar seu Instagram na telinha, mas só para reforçar, qual é o Instagram? É psiquiatra Daniela Mourão. E eu que fico grata por estar aqui, assim, dando essas informações e fazendo esse trabalho mesmo, que é de desmistificar tanto a doença psiquiátrica quanto os medicamentos. Doutora, muito obrigada pela sua presença.